Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos na tua presença nessa tarde. Pedimos a graça da intercessão da Virgem Maria e pela poderosa intercessão de Nossa Senhora, mandai o teu Santo Espírito. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor nosso Deus, inspirai as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para ti, pelas mãos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde, gente amada, gente querida. Deus abençoe a todos. Que alegria estarmos aqui hoje nesse nono dia do 8º capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, né? À minha esquerda aqui o jovem Alisson, que já é conhecido de todos vocês, e à minha direita o jovem César, que também já é conhecido de todos vocês. Pessoal aí que está no Facebook de Cícero e Fran Ferreira, seja bem-vindo, Deus abençoe. Já vão compartilhando aí o link vá abrindo a sua sala de vídeo para que alcance o máximo de pessoas possíveis. Pessoal que está aí no Facebook também, de Rony o Observador, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. É uma alegria para nós estarmos aqui e dizer para você que infelizmente, mais uma vez, né, porque o canal ainda não tem os 1000 inscritos do YouTube, né, vai sendo gravado aqui para que daqui a pouco possamos estar subindo ele também no canal para ficar lá, para quem quiser ver depois e acompanhar toda esta aula de hoje e também de amanhã, porque como eu disse aí no vídeo que foi posto ontem no canal, falando sobre o remédio, o antídoto do terceiro inimigo da alma, segundo São João da Cruz, nós já estamos basicamente na reta final do livro, mas temos muito ainda a fazer até chegar o dia verdadeiramente da consagração total a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Tornarmos escravos de Jesus pelas mãos de Maria e, por que não dizer, nos tornarmos também escravos de Maria. E hoje, com muita alegria, nós vamos aqui, nesse 8º capítulo, falar das práticas exteriores. O que devemos fazer? Apesar de ser uma vivência interior, apesar de você que já viu aí todas as aulas, você que não viu, você é convidado a ver, porque está todas as aulas no canal de Rony Observador. E se você quiser ver uma por uma, já tem uma playlist no canal com todas as aulas, certo? Inclusive a de hoje vai ser colocado lá também nessa playlist. E aí, você já viu nas aulas anteriores, todas elas, falamos de verdades celestiais, falamos de verdades que Deus se utilizou e se utiliza e quer se utilizar desta ferramenta para nos ajudar a alcançarmos a salvação eterna. E a gente viu nas aulas anteriores, falamos de muitas coisas da prática desta devoção de maneira interior, ou seja, de trazer para dentro, né, todo o amor necessário que precisamos ter a Jesus Cristo em Maria, e também, por que não dizer, amar muito a nossa boa mãe. E aqui nós vamos nessa 8ª aula, falar das práticas exteriores, né? Porque uma vez experimentada a graça de Deus, o que é que nós devemos fazer? Anunciar, externalizar de alguma forma o grande amor que Deus tem para conosco. Então,
As práticas exteriores que a gente vai estar falando aqui nada mais é do que externalizar o grande amor que nós temos que ter pela Virgem Maria, né? Que quando nós entendemos essas práticas exteriores, ela só nos leva a Jesus, como foi dito pelo santo, né? São Luís Marignon de Montfort. Um outro ponto também de grande importância, né? Relativo à necessidade dessas práticas exteriores, é como dizia o próprio santo, né? Aqui no tratado, nesse 8º capítulo, é que nós, como criaturas, como seres humanos, né, somos muito movidos, né, pelos sentidos. Então, muito facilmente nós esquecemos do que é espiritual, daquilo que é metafísico, né, porque nós somos muito ligados aos sentidos. Então, daí a importância que ele vai dizer, por exemplo, né, das cadeiazinhas, né? Quando eu olho para a cadeiazinha, né, e vou ter toda aquela rememória, né, que eu tenho aquele compromisso de consagração, que eu sou uma pessoa separada do mundo, que eu tenho um dever a cumprir junto a Jesus, junto à Santíssima Virgem Maria. Então, essa vai ser a essência das práticas exteriores. Muito bem. Então, sem muitas delongas, né, fazendo essa pequena introdução somente para dizer para você e lembrar do que já foi visto, né? E agora na prática o que nós vamos ver hoje, né? Que são as práticas particulares. Veja bem, é uma prática particular. Apesar dela estar no plural, o subtítulo que o autor do tratado colocou aqui, também quem traduziu para o português, né, colocou esse subtítulo, práticas particulares. Coloca-se no plural, porém a palavra particular já está dizendo, é pessoal. Então, quando eu tenho a minha devoção pessoal, o Alisson tem a devoção pessoal, o César tem a sua devoção pessoal, então aqui se coloca no plural. Porém, cada um faz a sua. Né? Então, no artigo 1º das práticas exteriores, é interessante que a gente pode até cair, mais uma vez aqui, poderia dizer, no erro de muitas críticas poderem acontecer das pessoas muitas vezes dizendo, não, mas não precisa de tanta coisa, não precisa de tanto apetrecho, não precisa dessa coisa toda com Nossa Senhora, com os santos, é por isso que vocês católicos é assim, assim, assado. Então nós vamos entender muito bem a respeito dessas práticas exteriores na prática, segundo São Luís Marignon de Montfort, que ele quer nos explicar. Porque embora a devoção à Virgem Maria ser algo interior, mas quando eu externalizo isso, então ela se evidencia cada vez mais. E aí, em São Mateus, na palavra de Deus, em São Mateus, no capítulo 23 e no versículo 23, é interessante, fácil decorar. Mateus 23, 23, vai dizer: é preciso fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, ter a devoção interior, mas sem deixar de praticar a exterior. Né? Então, e em razão dessas práticas, o santo quer nos esclarecer aqui, né? E é interessante que ele vai fazer aqui uma colocação, veja bem, no início, antes da primeira prática que ele vai colocar, ele diz assim, ó: portanto, que nenhum mundano critique, nem aqui meta o nariz, para dizer que a verdadeira devoção reside no coração, que é preciso evitar exterioridades, que pode haver nisso vaidade, que é preciso ocultar a devoção, etc. Respondo-lhe como meu mestre, ou seja, Jesus Cristo, porque muitas pessoas podem chegar a criticar, e aqui o santo ele escreve dessa forma porque ele recebeu muitas críticas, e ele até usa de severidade no comentário dele. Ninguém vinha meter o narizinho aqui não, viu? Ninguém vinha se meter de besta aqui não, porque eu digo como o meu bom mestre me ensinou. E como foi que o bom mestre ensinou a ele? Em Mateus capítulo 5, versículo 16, ele deixa dito aqui no tratado, né? Que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus 5, 16. E quando eu li essa parte que o santo coloca como crítica, que com certeza ele recebeu, por que não dizer até de superiores,
ali da igreja, né? Eu poderia até ousar quem dizer isso, porque quando se levanta todo e qualquer, eu não diria novidade, mas algo diferente, né? O novo muitas vezes, né, atrai críticas, né? E aqui, gente, quando o santo coloca dessa forma e responde como o bom mestre responderia nesse sentido, né, usando da palavra, onde ele vai dizer que as obras exteriores, elas devem ser feitas para a glória de Deus, né? E ele tem esse cuidado também de falar, como diz São Gregório, né? Ter o cuidado de fazer essas práticas na humildade, na simplicidade, para não cair no erro de se orgulhar-se, de achar-se que é o tal, porque você faz isso e faz aquilo outro e fulano não faz, e aí chega até a julgar o irmão. Então, o santo tem esse cuidado de exemplificar as coisas e deixar bem claro. É isso, meu irmão. E assim, como é algo que faz grande efeito, né? Inicialmente eu falava, né? A gente falava que nós somos muito movidos pelos sentidos, né? E aí, essas práticas exteriores, né? As vestimentas, né, do ser humano, aquilo que eu uso por exemplo, né, as pessoas mundanas, né, que têm umas vestimentas que atraem o pecado, né? As características, né, que vão se colocando naquelas pessoas mundanas, por exemplo, até o olhar, né, meu irmão? Sim, né? sim. Então, é possível identificar uma pessoa que está presa no pecado, né, infelizmente, pelo olhar, por tantas outras coisas também, né? Pelas conversas, né? Que são conversas maliciosas, né? Então, é muito fácil identificar uma pessoa que está presa ao pecado, que está escravizada pelo pecado, pelas suas práticas exteriores, né? E também assim é com os filhos de Deus, né? Os filhos de Deus, eles devem fazer a diferença, né, na sua conversa, na sua forma de falar, né, na sua forma de exteriorizar seu pensamento, né, na sua forma de vestir-se e na sua forma de identificar-se como cristão, né? O mundo, ele tem seus modos de mostrar-se, né, exteriormente. E nós também, cristãos, de forma natural, não de forma supersticiosa, não de forma a orgulhar-se de ser cristão, mas de forma muito natural, devemos também, sem medo, né, mostrar que somos cristãos. É isso mesmo. Eu lembro de quando eu entrei no grupo de oração que eu faço parte, da comunidade de evangelização Fonte de Vida, e uma das coisas que me atraiu muito foi ver os jovens da comunidade, que não era comum para mim. Eu via os meninos e as meninas ali do grupo, os jovens do grupo, andando com o tercinho na mão rezando. E aquilo ali me atraiu. E eu comecei a fazê-lo também. Né? Então você veja, gente, que as práticas exteriores, quem vê, se sente atraído por aquilo ali, acha interessante, acha belo. Eu particularmente achei muito belo. Um jovem rezando um texto. Um jovem que está mais preocupado com festa, com bebedeira, com namorico, com não sei o que, e rezando. Então aquilo ali me atraiu. Então veja a importância, né? E depois que eu vi aquilo ali, o testemunho daqueles jovens, eu fui atraído a fazê-lo também, a andar com o textinho no meio da rua, nos afazeres, caminhando e rezando um texto. Ainda hoje eu tenho essa prática, aprendi lá. Com o testemunho desses meninos, né? Então você veja a importância, né, gente? E aqui ele já vai dar a primeira dica, certo? De como nós fazermos essas práticas exteriores. E no parágrafo 228 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, na página 160, ele vai dizer assim, que na primeira semana, preste atenção, gente, nós estamos aqui numa preparação para a consagração à Santíssima Virgem Maria. Então nós estamos nos preparando. Então, o que nós vamos falar aqui nessa tarde, é necessário que a gente possa estar colocando em prática essa devoção como forma de preparação para o dia da consagração. Entendeu? Então veja bem, durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição de seus pecados. Farão tudo em espírito de humildade. Para isso poderão, se quiser, meditar. Aliás, fica por aqui. Então, nessa primeira semana, o santo nos aconselha fazer o quê? Nas nossas orações, buscar o conhecimento de si mesmo.
né? Nas aulas passadas, você viu que o santo já tratou disso aí, no tratado. E agora, ele vai dizendo como nós vamos fazer na prática, como eu vou me conhecer, né? É interessante que, voltando aqui um parêntese no canal de Ronald Observador a respeito dos 3 inimigos da alma, o principal inimigo da alma, segundo São João da Cruz, somos nós mesmos, né? A gente muitas vezes sai culpando o diabo de todo o mal que nos acontece, mas não, muitas vezes, e a maioria das vezes, os culpados somos nós mesmos, porque o demônio, ele só, o papel dele qual é? É só tentar. Ele não interfere na nossa liberdade, somos nós que escolhemos. Então, o pior inimigo da alma somos nós mesmos. Então, se o pior inimigo da alma somos nós mesmos, então, São Luís Marignon Montfort, ele vai dizer para que nas nossas orações dessa semana a gente peça a graça a Deus de nos conhecermos. Gente, porque quando nós passamos a nos conhecer, nós percebemos o quão pobre nós somos, o quão miseráveis nós somos, o quão ruim nós somos. E aí nós vamos vendo essas coisas e começamos a trabalhar isso em nós, né? Segundo São Bernardo, ele vai dizer numa frase aqui, para nos ajudar, ele vai dizer, ó, pensa no que foste, um pouco de lama, né? O que era que nós éramos? A palavra diz que a gente veio do barro. Sim, né? Sim. Então, e para o barro voltaremos, né? Na missa, na celebração do Tríduo Pascal, no início da quaresma, né? Que é a missa de cinzas, né? Que a gente chama da missa de cinzas. A gente recebe a cinza na testa e aí o ministro ou o padre vai dizer, né? É espó e para o... Antigamente era assim, né? É espó e para o pó voltarás. Hoje é assim, credes e converteiros no evangelho. Eu achava melhor o antigo. Claro que a gente precisa se converter e crer no evangelho, não resta dúvida. Exatamente. Tem um pensamento, irmão, de Santo Agostinho, que ele dizia que para a cura total do ser humano, né, para nós chegarmos mais rapidamente à idade de Cristo, né, à idade de Cristo, vamos dizer, para nós galgarmos, né, a viver uma vida em Cristo, então 3 coisas são necessárias, né? E a primeira é essa aí, o autoconhecimento, né? Ele dizia, primeiro conhece-te, depois aceita-te, e terceiro, supera-te. Então, o conhecer-te, reconhecer que nós não somos nada, que não iremos para lugar algum sem Deus, e um segundo passo, né? Aceitar essa nossa condição como uma vontade divina, e a partir disso, superar, né? Superar nós mesmos, superar o nosso homem velho que ainda briga dentro de nós para que seja superior, né? Aquilo, como dizia São Paulo também, né? Sim. Ele falava que muitas vezes ele praticava o mal que não queria, né? Fazer. Então é uma grande batalha espiritual que rege dentro de cada um de nós, né? Que é mantida dentro de cada um de nós. Então, a partir do autoconhecimento primeiro, depois da aceitação do que nós somos, e aí nós poderemos nos superar. É isso aí. Então, segundo São Bernardo, né, com essas colocações, a gente compreende que a gente precisa reconhecer que nós somos do pó, e para o pó voltaremos, somos feitos do barro. E aí ele vai dizer, que és vaso de estrume. É interessante quando ele diz isso aqui, né? Um vaso, né? O profeta vai dizer que nós somos como barro nas mãos do oleiro. E muitas vezes a gente na oração diz, né? Faz-me um vaso novo, Senhor. Né? Nós somos um vaso. E aqui é interessante que ele diz, para carregar o quê? Estrume, bosta, esterco, né? Cocô. Que muitas vezes, o que quer dizer isso? Que há dentro de nós muitas coisas fétidas, apodrecidas, mas que se trabalhado, o que é o esterco? Um fertilizante da terra, natural. Né? E que antes de você colocar na planta, ele precisa ainda passar por um processo conhecido como curtição. Você vai curtir durante um tempo para que você finalmente possa plantar você possa colocar na planta e funcionar como fertilizante, né? Assim também vai ser na nossa alma, na nossa vida, né? É preciso que a gente também seja podado, é preciso que todas essas coisas ruins, pecaminosas que há dentro de nós, sejam purificadas, sejam renovadas, né, meu irmão?
É isso mesmo. Então, o outro ponto que o São Bernardo vai dizer é que nós, no que serás, ou seja, no futuro, o que nós seremos? Alimento de vermes. Gente, aqui não resta dúvida. Eu lembrei aqui de Chicó e João Grilo, né? Ele dizia quando o Chicó morreu lá, fingiu de morto, coisa do tipo, né? E aí o João Grilo, aliás, o Chicó vai dizer, né? Ele se encontrou com o único mal irremediável, que é a morte. Né? Então, não adianta se orgulhar, não adianta se ensoberbecer, não adianta crescer em cima dos outros, não adianta achar que somos aquilo que não somos. O que é que nós seremos no futuro? E esse caminho a todos um dia vai chegar. Seremos alimento dos vermes, porque essa carne corruptível ela vai se corromper, né? Os vermes há de comer. Né? A não ser que Deus dê a graça de um corpo incorrupto, de repente, quem sabe, né? Tem que ser muito santo. E aí o que acontece? Ele ainda vai dizer, o santo, que nós precisamos pedir o Espírito Santo repetidamente, porque é o Espírito Santo que vai nos iluminar e fazer com que nós nos conheçamos, onde ele vai dizer 3 pedidos práticos. Né? Ele vai dizer, Senhor, que eu veja, que eu me conheça, ou vinde Espírito Santo. Senhor, que eu veja, Senhor, que eu me conheça, ou venha Espírito Santo. Então, gente, e aí acrescentando nas práticas exteriores, nesse pedido de oração do conhecimento a nós mesmos, nós precisamos acrescentar a ladainha de Nossa Senhora e a ladainha do Espírito Santo, certo? A ladainha de Nossa Senhora e a ladainha do Espírito Santo, que é coisa rápida de se fazer, certo? Então, isso aqui na primeira semana, e aqui na segunda semana, ele vai dizer que nós temos que pedir, né, aplicar-se em todas as orações a cada dia a graça de conhecer a Virgem Maria, né? E eu achei interessante porque isso na segunda semana. E na terceira semana, a graça de conhecer a Jesus Cristo. Pedir a graça de conhecer a Maria e depois pedir a graça de conhecer Jesus Cristo. E aí eu fiquei olhando assim, por que não pedir primeiro a graça de conhecer a Jesus Cristo? Por que pedir primeiro a graça de conhecer a Virgem Maria? E eu me arremeti ali à Santa Igreja Católica, que ela vai dizer o seguinte: antes de você ler a Sagrada Escritura, é uma orientação da igreja. Antes de você ler a Sagrada Escritura, porque tem muitos textos obscurecidos aqui, seria interessante você ler a vida dos santos da igreja. Por quê? Porque quando você vai ler a vida dos santos, e se por acaso você se encantar com o testemunho de vida de um daqueles, aí depois você vem para a Sagrada Escritura, aí você vai ver que aquele santo viveu a Sagrada Escritura. Entendeu? E aí o que acontece? Por que pedir a Deus a graça primeiro de conhecer a Virgem Maria? Porque quando eu tenho a graça pedindo a Deus, Senhor, que eu conheça esta boa mãe. Senhor, me dá a graça de conhecer as virtudes de Maria. Senhor, como foi que Maria te agradou? E aí eu pedindo essa graça de conhecer a Maria, quando eu for conhecer Jesus, eu vou perceber que ela viveu inteiramente por Jesus. Por isso que ele pede para que a gente peça nas orações, primeiro a graça de conhecer a Virgem Maria. E depois a Jesus Cristo. Por quê? Porque conhecendo ela, o fim último é Jesus. Aquilo que ele vem repetindo aí nas aulas anteriores, que você sabe muito bem, e que eu me recordo agora que meu irmão Alisson repetiu bastante isso aí. Né? Que o fim último da devoção a Nossa Senhora é Nosso Senhor Jesus Cristo. Chegar a Nosso Senhor Jesus Cristo, certo? E no fim dessas 3 semanas, o santo nos pede como prática exterior, confessar-se e comungar na intenção de se darem a Jesus Cristo na qualidade de escravo pelas mãos de Nossa Senhora, pelas mãos de Maria. Ou seja, confissão, obtendo ali o perdão dos pecados, e aí eu vou me aproximar da comunhão, e depois na comunhão, na ação de graças, eu vou pedir a Deus a graça de ser escravo de Jesus pelas mãos de Maria, porque Ele está todo em mim naquele momento, certo? Ele vai ainda dar uma dica de que seria interessante nós pagarmos algum tributo,
ou seja, de esmola, ou como forma de penitência, fazer jejum, fazer mortificação, ser mais fiel em alguma prática de devoção, como acender uma vela, né? Então ele vai pedindo para que nós possamos também fazer nessas práticas exteriores algo dessa forma, para que a gente possa crescer cada vez mais nesta devoção, nesta preparação à Santíssima Virgem Maria. E no final do segundo ponto, ele vai dizer: eu sou todo vosso, e tudo que tenho vos pertence, ó meu amado Jesus, por Maria, vossa Santa Mãe. Então, nós vamos aprendendo nessas devoções interior e exterior, que tudo aquilo que vamos fazer daqui para frente vai ser tudo por Jesus, pelas mãos de Maria. Em outras palavras, é isso que o santo quer dizer para nós. Então, o segundo ponto, ele vai falar da coroinha da Santíssima Virgem, né? Que é na prática, né? E aí vai entrar justamente aquilo que nosso irmão César colocou a respeito dos sentidos, né? Não propriamente nesse, eu não vou deixar para falar só no outro, porque é bem curtinho aqui, né? Onde ele vai dizer, na segunda prática, rezarão todos os dias de sua vida, sem isso se obrigar a coroinha da Santíssima Virgem, que é o quê? 3 Pai Nosso e 12 Ave Marias. Né? Trazendo a lembrança do livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1, que surgiu no céu uma mulher revestida de glória, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, trazendo essa lembrança desta mulher, que a igreja interpreta a Sagrada Escritura, que sendo ela ali a Virgem Maria, né? Então, a prática exterior que o santo coloca em referência a essas 12 estrelas, que nós vamos rezar as 12 Ave Marias, 1 Pai Nosso e 12 Ave Maria. E ele vai dizendo como que a gente vai fazer isso, né? Ele vai dizer assim, ó: dignai-vos conceder-me que eu vos louve, ó Virgem Sagrada, dá-me a virtude contra os vossos inimigos. Em seguida rezar um creio em Deus Pai, e aí reza um Pai Nosso. E aí reza 4 Ave Marias e 1 Glória ao Pai. E aí em seguida mais um Pai Nosso, mais 4 Ave Maria e outro Glória ao Pai. E depois, para finalizar, mais um Pai Nosso, mais 4 Ave Maria para fechar as 12 e o Glória ao Pai. E quando terminar, se você tiver o tratado na sua casa, você vai aprender essa oração que ele ensina como encerrar, né, essa coroinha, que você faz de maneira muito rápida também. Você veja que são basicamente, no que ele nos orienta aqui, 3 Pai Nosso, numa sequência de 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, fechou as 12 e os 3 Glória ao Pai. E no final ele diz assim, faz essa breve oração: sob a vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ao final da coroinha de Nossa Senhora, a gente vai rezar esta breve oração, né, que o Padre Santo Afonso Maria de Ligório nos ensina, né? E seria interessante também você colocar uma intenção nesta coroinha, porque senão fica uma oração vazia também, né, irmão? Assim, fica uma coisa vazia. Toda oração que a gente vai fazer, gente, é interessante você colocar uma intenção, seja por você, seja por um parente seu, seja por alguma causa, seja o que for, pelas almas do purgatório, não importa. A intenção quem vai dizer é você. Você faz a coroinha de Nossa Senhora, que é os 3 Pai Nosso, a sequência de 1 Pai Nosso, 4 Ave Maria, 3 vezes. Por fim, começa com um credo, claro, né? E por fim, faz essa breve oração que tem no tratado, e aí você fecha a coroinha de Nossa Senhora para você fazer todo santo dia, tá certo? E a última, a terceira parte dessa prática exterior da verdadeira devoção de Nossa Senhora é justamente aquilo que nosso irmão César colocava a respeito das cadeiazinhas. Justamente, gente, para dizer isso, não é só sendo repetitivo para não demorar-se. Pronto, nosso irmão Alisson aqui tem uma, né? Eu acho que parece que ele tem mais de uma, que ele tirou umas 10 do bolso. Então, gente,
ele vai falar da terceira prática, que é louvável e glorioso e útil para aqueles e aquelas que assim se fizerem escravo de Jesus e Maria, que use essa cadeinha de ferro, né? Que está aqui, gente, essa pequena correntezinha que nosso irmão Alisson tem. Não sei se ele Tem vários modelos. Se ele está escravo ou se ele vai renovar agora. Renovar. Né? Ele vai renovar, por isso que não está no braço dele, tá no bolso, né? E tá quebradinho aqui, nada que não tenha conserto, né? Então tá aqui, gente. Essa correntinha aqui você vai usar no braço, né? No pulso. Mas tem outras que você, como vi aqui, né, se usa, ou se usava, por assim dizer, né? Porque vamos lembrar que aqui nós estamos falando de uma devoção que o santo escreveu o tratado no século 17, né? Então, vamos dizer assim, o contexto histórico da época era outro, né? E quando a gente se depara com algumas colocações que ele faz aqui, é preciso a gente contextualizar lá atrás, que não se impede de ser feito hoje também, de maneira alguma. Por quê? Porque ele vai falar da cadeiazinha que se usa no braço, vai falar da cadeiazinha que se usa no pescoço e da cadeiazinha que se usa na cintura e outra que se usa até no tornozelo. Para lembrar de quê, gente? Como o nosso irmão César disse, nós somos guiados, movidos muitas vezes pelos sentidos. A gente esquece facilmente dos nossos propósitos que a gente faz na vida, mas quando a gente traz um sinal para nos lembrar do propósito que a gente fez, então, o cérebro aciona. Olha, tu fez um propósito, está na hora de você retomar se você não está. A aliança do casamento. Justamente, a aliança do casamento, aqui é um sinal, né? Aqui é um sinal. Sem contar que, por exemplo, eu fiz parte de uma caminhada da comunidade que eu faço parte para uma comunidade de consagração de aliança. E uma das formações que nós recebemos com o nosso irmão Beto, lá do Anauim. Ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, gravou na minha mente. Ele dizia que o sinal, que no caso é um cordão, né? Que a gente ia usar como sinal, né? Os irmãos que se consagraram estão usando. Mas aí ele disse o seguinte, que aquele sinal era como se fosse o nosso hábito. E o hábito, ele dizia até assim, né? Que o monge, se conhece o monge pelo hábito dele. Né? Ou seja, você vê um monge na rua, você vê um padre de batina, é um sinal, né? Aquele hábito, aquela roupa é um sinal de consagração, de uma vida consagrada, né? Então, quando esse sinal também é colocado nas mãos, ou na cintura, ou no pescoço, ou no tornozelo, seja da que melhor forma você queira fazer, né? É um sinal para mostrar que existe ali uma consagração. Né? Outras pessoas vendo vai dizer, aquele rapaz ali é consagrado à Virgem Maria, né? Porque ele carrega em si essa correntezinha. Só que para ele a questão de carregar a correntezinha é para quê? É para lembrar das práticas que ele precisa fazer e lembrar ele também que ele é escravo de Jesus pelas mãos de Maria. Sabe por quê, gente? O santo vai explicar isso de maneira muito objetiva. Uma vez, quando nós não conhecíamos a Deus, nós éramos escravos do mundo, nós éramos escravos do pecado, né? Eu costumo dizer que existe uma história de Rony antes de conhecer a Deus e outra depois. Um antes e outro depois. Eu entrei nessa caminhada aos 22 anos e meio, mais ou menos. Então, nesse período até os 22 anos, eu não conhecia a Deus, eu não conhecia a igreja, eu não conhecia Jesus Cristo, não sabia o que era comunhão, não sabia o que era Virgem Maria, tal, nada, absolutamente nada. Nasci no lar católico, mas não praticava nada, não conhecia nada. E a partir do momento que eu tive o meu encontro pessoal com Jesus, então a minha história começou a mudar, né? Então, essa devoção e essa cadeiazinha que é interessante se usar, que também não é algo obrigatório, né? Mas é interessante pelo fato dos nossos sentidos, porque quando eu vejo, então eu me recordo, e se eu estiver sendo infiel às minhas práticas, então eu vou fazê-la, né? Porque você veja que na igreja não na igreja primitiva, muitos santos carregavam, por exemplo, hoje não se fala mais, talvez você não saiba nem o que é, né? A questão do silício, né? Que os santos usavam, gente, não somente os santos, mas havia algumas formas de penitência na igreja que talvez até hoje tenha
mas vamos dizer assim, é escondido, não resta dúvida, porque também ninguém está para apresentar-se como alguém penitente. Mas o que era o silício? Se, por exemplo, Santa é de Virgens. Quando ela faleceu, que foram ajeitar ali o corpo dela para ser sepultado, e aí as mulheres que estavam lá limpando o corpo, vestindo o corpo, né, encontrou no corpo dela, aqui na cintura dela, todo ferido, todo machucado, todo... Por quê? Porque a vida dela quase que inteira ela usava uma pele de um animal que espinhava o corpo dela, né? E ela usava como forma de penitência e para refrear os desejos. Entendeu, gente? Então, por exemplo, São Filipe Neri, ele era um camarada da sua época muito estourado. Ele era muito... Enfim, ele se irritava fácil. Falava coisa que muitas vezes não devia se falar. E quando ele viu que ele precisava controlar a sua língua, sabe o que ele fez? Ele pegava pedrinhas pequenas, pontiagudas, e colocava na boca para ferir a língua, a bochecha na parte de dentro, né? Enfim, ferir ali. E aí ele conseguia refrear, né? Então, usar a cadeiazinha ou outras formas de penitenciar-se, gente, é algo útil demais, né? Então, necessário essas cadeiazinhas para que a gente possa trabalhar a fé e a nossa razão, né? A gente não está usando... E a questão, gente, também, para ficar uma coisa muito clara, esse sinal de você usar a cadeiazinha, isso aqui não é sinal também de santidade, não. Porque eu poderia dizer assim, a gente é da igreja, a gente sabe muito bem disso. Tem irmãos, tem pessoas que aparenta-se ser santo ali, né? Mas faz cada coisa que até o diabo duvida. Não é nem Deus. São lobos revestidos de pele de cordeiro, né? Então, que essas práticas exteriores e que as cadezinhas, por assim dizer, que é o ponto que nós estamos abordando aqui, não seja um sinal exterior de aparentar-se uma vida de uma pessoa santa, piedosa, a lei e tal, mas que seja de verdade. Que seja de verdade. Sabe por quê? Porque você pode enganar as pessoas, mas a Deus você jamais conseguirá enganar. E aí nosso irmão César vai passar para o quarto ponto. Pronto, meus amados irmãos, dando continuidade aqui à nossa formação, a gente vai ver também, né, que o santo, ele vai nos dizer que uma das formas também, né, de nós lembrarmos dessa prática de consagração à Santíssima Virgem Maria, né, dessa nossa consagração à Santíssima Virgem Maria, uma das práticas particulares e exteriores que é exposta, que é indicada por São Luís Maria de Montfort, é o culto ao mistério da encarnação. E ele fala os dois principais motivos pelos quais nós devemos constantemente lembrarmos-nos, né, desse mistério da encarnação. O primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria, para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Esta dependência manifesta-se de maneira particular neste mistério, em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria Santíssima e onde depende dela em todas as coisas. O segundo motivo é para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria e particularmente por a ter escolhido para sua tão digna mãe. Escolha essa que se realizou por meio desse mistério. Então a igreja celebra, né, o mistério da encarnação do Verbo, né, no dia 25 de março. Né? A cada 25 de março nós somos chamados a vivermos com mais eficácia, né, com mais fervor, essa rememória dessa memória do... Obrigado, irmão. Do mistério da encarnação, né? Mistério esse que nós podemos contemplar, se você tivesse com sua Bíblia aí, nós podemos contemplar de forma bem rápida, né? No Evangelho segundo São João, né? No capítulo 1,
versículos seguintes, versículo 1 seguinte, ele dizia assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe de seu Pai, cheio de graça e de verdade. O que é, meus amados irmãos, esse Verbo fazer-se carne, né? Então nós podemos perceber na própria palavra de Deus, né? Palavra inspirada pelo próprio Deus, que tudo foi feito pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus que é Jesus, né? E olha que poder tem nessa palavra, né? Deus, ele apenas proclamava, né? Faça-se o mundo, e o mundo foi criado. Olha que poder tem a palavra. Faça-se os animais foram criados, né? Faça-se a luz, e a luz foi criada. Faça-se o homem, e o homem foi criado. Olha o poder, né? O poder que tem a palavra de Deus. E essa palavra, né? Esse verbo se fez carne. Carne em que sentido, meus amados irmãos? Não é pura e simplesmente o sentido corpóreo. Esse fazer-se carne demonstra, implica na grande humildade de Deus, né? Um Deus tão grandioso que fez tudo, que criou tudo, que continua a criar tudo, que continua a mover tudo. Se ele parar, tudo para. Então, um Deus que é tudo, onipotente, onisciente, onipresente, foi um Deus que entrou na nossa condição humana, que se fez carne, se fez frágil, se fez criancinha, né? que se dispôs, que quis estar nos braços de uma criatura para poder chegar até nós e assim nos salvar. Esse grande mistério de um Deus que veio até nós, né? Se fez um de nós, né? menos no pecado, mas foi tentado, teve fome, teve sede, né? Ele esteve na condição humana, a única coisa que ele não assim teve, né, foi o pecado. Então tudo foi tentado, teve sede, teve fome, então tudo ele passou que um ser humano comum passa. E aí, meus amados irmãos, esse grande mistério, olha que grande mistério, né? Um Deus que move tudo, que cria tudo, ele quis ser criatura. Pois só dessa forma, né? Chegando a nossa condição humana, chegando a nossa condição de carne, chegando a nossa condição de fragilidade, ele poderia nos salvar e nos salvou e nos salva. E aí, meus amados irmãos, nós somos convidados, né, de forma contínua a rememorarmos, a refletirmos constantemente sobre esse grande mistério da encarnação do Verbo. Um pouco mais adiante, né, no tópico 5, o santo ele vai nos propor uma grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. Ele fala assim, né? A quinta prática, né? A quinta prática exterior. Terão muita devoção em rezar a Ave Maria, ou saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito e a excelência, a necessidade desta oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Além da Rocha, para lhes mostrar o mérito desta oração. Compuseram grossos volumes
sobre as maravilhas de sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo começado pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está também ligada a esta oração. E olha, algo muito interessante que o santo vai nos colocar aqui também. Ele diz assim: não sei como isto se faz, nem porquê, mas não deixa de ser uma realidade. Não tem o melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar ou não a Ave Maria e o Santo Terço. E olha, meus amados irmãos, Nossa, é foda. se vocês quiserem comentar alguma coisa, meus amados irmãos, pode comentar. Depois eu... Gente, é interessante porque é uma das formas de a gente perceber a prática da nossa fé católica, né? Porque o católico que não tem devoção à Virgem Maria, ele pode ser tudo, menos católico. Verdade. Certo, irmãos? Você pode ser qualquer coisa, menos católico. E ter devoção com a Virgem Maria, gente, como foi dito aqui, é uma prática interior, mas que precisa ser externalizada, certo? E é interessante que ao decorrer da caminhada, a minha experiência na caminhada é mais na comunidade, né? Que eu faço parte há quase 19 anos. E teve um dia que uma menina deu um testemunho lá, dizendo que ela não se sentia atraída a fazer o terço. O terço, né? Que é uma prática mais pequena, vamos dizer, pequena no que diz respeito que rapidamente você faz, né? Mas no que diz respeito à dimensão do que é o Santo Terço é grande demais, né? E ela dizia que não sentia vontade, até que chegou um dia que ela, devido tantas pessoas pedirem para fazer, falava-se muito de Maria, né? E aí ela começou a fazer. E aí ela testemunhou que a vida dela espiritualmente mudou assim da água para o vinho. Quando ela começou a rezar o Santo Terço de verdade e começou a amar a Virgem Maria e compôs músicas à Virgem Maria, né? Então, gente, é algo tremendo. E um outro comentário rapidinho, a questão do rosário, gente. A igreja nos ensina que existe duas orações perfeitas na igreja. A primeira é a Santa Missa. Essa não tem nada que se iguale, né? A Santa Missa é a Eucaristia, enfim. E a segunda oração que a igreja pede e que ensina de mais eficácia na vida do católico, do cristão, e aqui eu me dirijo a quem é católico, né? É a recitação do Santo Rosário. Gente, é algo maravilhoso. Se você fizer a experiência, você vai perceber, como o santo disse aqui, os benefícios, que só sabe quem faz. Não adianta aqui, por exemplo, se o irmão César faz, se o irmão Alisson faz, se eu faço, porque cada um tem uma experiência particular, como foi dito no início, né? É uma experiência particular, então só sabe quem faz. Seja ousado, comece a fazer e você irá dar grandes testemunhos. Rapaz, é interessante perceber a importância que se tem o rosário, né? São Domingos, na época mais antiga, né? Nossa Senhora diz a história, né? Que o mundo estava para ser destruído e tudo. E Nossa Senhora, né? Teve que intervir, né? Teve que intervir o braço da justiça de Deus, né? E disse que levantar dois grandes homens, né? Um deles foi São Francisco de Assis, né? Que teve essa grande reforma dentro da igreja, né? E outro foi São Domingos de Gusmão, né? Que naquele tempo estava havendo uma grande heresias relacionada à Virgindade Nossa Senhora, relacionada à Mãe de Deus, né? E aí ela apresentou o rosário, né? Para São Domingos de Gusmão, né? E aí, como existiam muitos doutores, pessoas intelectuais, conhecedoras da palavra e tudo, né? Não acreditavam, né? E aí foi necessário, né, que uma pessoa fosse possessa, né, por vários demônios, para que aquelas pessoas naquela igreja, né, pudessem acreditar na eficácia e no poder que existia a oração da Ave Maria, né. Vai dizer também São Luís Grimond Maria Montfort, né, que essa é uma oração, é a oração mais perfeita que o católico, que um ser humano pode oferecer à Nossa Senhora, né. É a oração mais poderosa que pode haver na face da terra, que praticamente
destrói os inimigos, né? Tanto os inimigos carnais como os inimigos sobrenaturais. E também outra coisa interessante sobre o rosário e sobre a oração do texto, né? Que era uma oração, né? É a saudação, né, que o anjo fez à Virgem Maria. E essa oração, ela é uma oração que fecunda os corações, né? É uma oração que vai gerando almas para Cristo, né? E uma coisa fortíssima que São Luís também fala aqui, que eu sempre me arrepio quando leio, é sobre os hereges, né? Que os hereges, né? Para eles seria mais propício, né? Usar uma serpente do que usar o rosário no pescoço, né? Para você ver como é que eu posso dizer? A tão repugnância que eles têm para com a Virgem Mãe de Deus, né? E outro fato interessante também que podemos falar sobre o Santo Rosário, né, meus irmãos? É que ela é uma oração também que a Virgem Mãe de Deus, né? Como ele diz aqui, né? O Beato Alain della Rocha, né? Que ele estava sofrendo uma grande perseguição, né? Passando por uma grande fase, né? Como na Igreja Católica é conhecido como as noites escuras, né? Foram cerca de 7 anos de noite escura, de escassez, de aridez na alma, né? Quando a alma ela não sente vontade para nada, nem para rezar, nem para orar, sente vontade em nada. E aí ele estava para tirar a sua própria vida, né? Ele já estava praticamente com a faca para se matar. E aí Nossa Senhora teve que intervir, né? Teve que dar uma bofetada na cara dele e disse, né? Se você não se apegar comigo, você vai perecer. E aí o mais lindo disso tudo foi quando ela pegou, né? Dos cabelos dela, da Virgem Mãe de Deus, e dos cabelos fez as coroas, né? Fez as coroas e formou o rosário e entregou nas mãos do Beato Alain della Rocha, né? E, inclusive ele tem um livro que ele escreveu exclusivamente sobre os benefícios e a eficácia da oração de cada Ave Maria, né? Que é rezado o rosário, né? Pronto, meus amados irmãos, só dando continuidade aqui, né? Eu vou colocar só mais uns exemplos, né? Para a gente ver a grande eficácia, né, da oração do Santo Rosário e o poder que tem a Ave Maria. Então, o primeiro exemplo a ser colocado, né, é do Padre Gabriel Amorte, né? É um dos maiores exorcistas desse século, né? Inclusive, ele foi coroinha, né, do Padre Pio, né? O Padre Gabriel Amorte. Então, ele dizia o seguinte, né? Uma vez perguntei a Satanás, durante o exorcismo, mas por que te assustas mais quando invoca a Nossa Senhora do que quando invoco a Jesus Cristo? Respondeu, ao passo que respondeu o inimigo, né? Ele diz assim, porque me humilha mais ser derrotado por uma criatura humana do que ser derrotado por ele, por Jesus. E ainda, em outro exorcismo, Satanás disse através do possuído, cada Ave Maria do Rosário é para mim um golpe na cabeça. Se os cristãos conhecessem o poder do Rosário, seria o meu fim. Um outro padre exorcista, o padre Francesco Bamonte, ele fala o seguinte, né? Na minha experiência de exorcista, notei que nenhuma oração extralitúrgica é tão odiada, temida e hostilizada pelo demônio como o Santo Rosário. Um dia, enquanto eu pegava o terço para iniciar o ritual do exorcismo, sobre uma possessa, o demônio exclamou, é uma coisa que eu não suporto, não suporto. Aquele estúpido velho apelidara bem, tinha lhe dado o nome certo, chamava-lhe arma, porque é uma verdadeira arma contra nós. Eu disse, em nome de Jesus, quem é o estúpido velho a que te referes? E ele é o Padre Pio de Pedreutina. Então eu rebati, não é um estúpido, é inteligente, sábio e devoto. E ele, o diabo, né? Para nós é um estúpido. Ainda agora, aquele estúpido trabalha ao lado de Jesus o Nazareno e daquela mulher que está lá em cima. E como se chama aquela mulher que está lá em cima? Chama-se, como se dirige, a Virgem Maria. E Padre Francisco Belmonte também descreveu diversas frases que o demônio revelou durante os exorcismos, e nós podemos destacar essa aqui, por exemplo. Cada conta desse texto com que vós rezais é para nós uma chicotada que nos queima. Quem se agarra a este rosário nunca se perde,
o próprio demônio revelou no exorcismo. E quando contemplais os mistérios daquele terço, fico doente. São bastonadas e arranca de mim muitas e muitas almas. Só para fechar aqui o grande poder, né, da Virgem Maria e do Santo Rosário, vamos fechar com o próprio São Francisco de Assis, né, tão conhecido santo. Ele nos dizia: quando dizemos Ave Maria, os céus sorriem, os anjos se rejubilam, o mundo se alegra, o inferno treme a cada Ave Maria e fogem os demônios. Vós sois a Maria, a filha do Altíssimo Pai Celestial, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo e a esposa do Divino Espírito Santo. A cada Ave Maria que é proclamada é um tremor que nós estabelecemos dentro do inferno, nas estruturas do inferno. É como você pegar, em outras palavras, gente, pegar, quando você reza Ave Maria, uma Ave Maria, eu lembrei aqui de repente de um amigo que eu estava conversando esse dia, ele é protestante, e aí ele dizia, né, que a palavra vai dizer que nós temos que rezar sem cessar. E aí eu perguntei a ele, como é que você consegue, irmão, rezar sem cessar? Porque assim, quando nós começamos a rezar, independente de que direção seja conduzida a oração, às vezes você pode conduzir fazer uma oração de louvor, uma oração de perdão, uma oração de agradecimento, enfim. Mas você não consegue passar mais do que 2, 3 minutos rezando, você já começa a repetir as mesmas palavras. Nós não temos, nosso vocabulário, assim, no que diz respeito à oração, à vida, é curto, entendeu? Então, meu irmão, quando Deus fala, aí a gente falou da oração em línguas, né, que fala dos carismas do Espírito Santo, relatado lá em Coríntios, e aí eu dizia para ele, até a oração em línguas, ela é uma oração que se deve ser feita diariamente, mas chega um momento em que o próprio Espírito cessa em nós ali durante o dia, né? Da mesma maneira que você começa, você também. Agora, a oração do Rosário, você reza e não se cansa. Não. Você cansa sim, você cansa o diabo, você cansa o inferno, você cansa, entendeu? Porque assim, você pode começar e você começa a abrir a boca, começa a abrir a boca, quem não tem costume. Mas quando você vai adquirindo a prática, você vai ver que é prazeroso fazer, gente. Sem contar que, de que forma Deus se utilizou para que a salvação entrasse, né, no meio do mundo. O saltério angélico, gente, a Ave Maria. Então, quando você faz isso, você está esfregando na cara de Satanás. É por isso que ele sofre. É por isso que o chifre dele se quebra. É por isso que o inferno queima, treme e o fedor de cão queimado acontece. Claro que a gente não sente, né? Tem alguns irmãos que às vezes têm uma sensibilidade mais apurada no que diz respeito à espiritualidade. Mas, gente, canse o inferno, maltrate o diabo, ele não tem pena de você não, reza o rosário, esfregue na cara dele a derrota dele direto. Imagina você tem um inimigo e esfregar na cara dele direto a derrota dele. Então, reza o rosário, gente. O sexto ponto, meus amados irmãos, né, que o santo nos indica para nós contemplarmos, né, como prática externa, é o Magnífica. Ele dizia assim, né? Para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria de Dógenes e de vários outros santos. É a única oração e a única composição da Santíssima Virgem, ou antes, que Jesus compôs nela, pois ele falava pela sua boca. Este é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido. Por outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há nele mistérios tão grandes escondidos que os anjos os ignoram. Então, meus amados irmãos, né, o Magnífica de Maria, né? E Maria disse, minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações.
porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e de suas posteridade para sempre. Que maravilha, né? Lembrado dos seus servos, escravos de Maria, somos nós e queremos formá-los também para isso. Os servos de Jesus pelas mãos de Maria, porque o Senhor se lembrou de nós em sua infinita misericórdia. E olha, meus amados irmãos, né? Um versículo que nós podemos focar com grande amor nesse magnífico é o versículo 48, né? Onde diz assim: porque olhou para sua pobre serva, por isso desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. A tradição da igreja nos fala, e é por isso que o santo ele vai também pedir, né, que nós com frequência venhamos a contemplar, a refletir sobre o Magníficat de Maria, porque olhando principalmente nesse aspecto, né, os santos, a tradição da igreja nos revela, né, que Jesus, que Deus olhou profundamente para Maria e viu nela, né, a criatura humana, né, com maior possibilidade de expandir, né, com maior possibilidade de expandir essa grande virtude que é da humildade, né? Se a outra escolhida, a primeira escolhida que foi Eva, né, ela caiu pelo orgulho, né? Ela foi visitada por um anjo, né, e deixou-se ser levada pelo orgulho, pela soberba. Então Deus olhou profundamente na Virgem Maria e viu nela a grande humildade, a imensa humildade, a humildade jamais vista desde o início da humanidade até o seu final. E ali ele quis que Maria fosse a mãe do Salvador. Ele viu, Deus viu, né? Ele observou de forma macroscópica, se assim podemos dizer, para a humildade da Virgem Maria. Porque se foi pela soberba, pelo orgulho que Eva caiu, então a humanidade foi regenerada pela Virgem Maria, pela virtude da humildade. E aí, meus amados irmãos, que nós possamos, ao contemplar, né, essa grandiosa obra que é o Magnífico, como nos foi proposto por São Luís Maria de Montfort, com uma prática exterior, que nós possamos focar, né, nessa virtude da humildade. E não só focar, mas pedir essa grande graça da humildade para cada um de nós. Olha as virtudes de Maria, gente, que a gente tanto tem falado aqui, né? No sentido de que o verdadeiro devoto de Maria é aquele que imita as suas virtudes. Nesse mesmo versículo que César colocou aí, o versículo 48 do Magníficat, né? Do Evangelho de São Lucas, a palavra ela é viva, ela é eficaz. E se você ler esse Magníficat todos os dias vai ter uma coisa nova para você. Esses dias eu estava lendo e eu descobri também nesse versículo o quê? Porque olhou para a sua pobre serva. O servo, gente, já é pobre. Ele já é servo porque ele não tem bens, ele não tem nada, ele não tem como se manter. Ele já é pobre, o servo já é pobre. E naquela época era mais ainda. Por exemplo, eu trabalho, mas eu sou remunerado. Então eu sou um servidor na empresa que eu trabalho. Mas nessa época aqui, contextualizando, não havia salário para o servo, né? E aí ele trabalhava para ter um lugar para dormir e o patrão lhe dava também o que comer. Pronto, o servo na época de Jesus era isso aí, o direito que ele tinha era esse, né? Então ele não tinha nada. E aí Maria se coloca como pobre e servo. É pobre duas vezes. Para ensinar o que, gente? Simplicidade, humildade. Foi dessa forma que Deus olhou. Por quê? Porque olhou para a sua pobre serva. Ou seja,
E outra coisa, né? Dependência total de Deus. Né? Ela não tinha nada a oferecer. Foi que ela disse: eis aqui, Sim. eu só tenho o meu corpo. Se lhe servir. Foi isso que ela disse ao anjo. Eu só tenho o meu corpo. Se lhe servir, está aqui. Então, o que é que os escravos de Jesus, pelas mãos de Maria, precisa aprender com isso? Eis-me aqui, Senhor. Não tenho nada a oferecer. Pobre, servo, mas se colocar a serviço. Né? A gente vê também, muitas vezes, poderia dizer aqui que nós, muitas vezes, pecamos pelo pecado da omissão. Podemos servir muito a Deus na igreja e não o fazemos. Somos presos, apegados a muitas coisas e esquecemos dessa virtude de Maria. Pobre, serva. Como servo, se colocar como pobre, que não tem nada a oferecer a não ser a si mesmo. Muito bem, meus irmãos. E o último tópico, né? Caminhando aqui para o final, que ele nos convida a praticar, né? É o desprezo do mundo. Os fiéis seguidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte. E aí, meus amados irmãos, né? Eu vou indicar para vocês, né? O Evangelho de São João, no capítulo 8, a partir do versículo 12, onde o próprio Jesus falou, né? Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E olha, meus amados irmãos, né? Como eu vou exemplificar aqui se utilizando de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia que antes de conhecer a Jesus, né? Antes de ter tido uma experiência com Jesus, né? Então ele tinha muita dificuldade, né? De resolver problemas filosóficos, né? De entender, né? Muita coisa sobre a vida. E ele dizia que quando conheceu a Jesus, né? Isso ele fala no livro das Confissões, né? Ele dizia isso muito claramente lá no final do livro das Confissões. Ele dizia que era como se a inteligência dele, né? Tivesse explodido assim, né? No sentido de que ele entendia tudo. Ele via tudo muito claramente. E ele entendia muito claramente, né? O que era o pecado. E ele entendia muito claramente ainda mais que devia fugir do pecado. Então, Jesus, ele é a luz. Né? Então, nós devemos seguir essa luz, né, que é Jesus, através da meditação constante da palavra, principalmente. Pois, como dizia São Tomás de Aquino, né, essa fé, né, ela é movida principalmente pela inteligência. Né? Cada vez que eu contemplo, cada vez que eu medito, cada vez que eu busco a Deus através de sua palavra, através da vida interior, através da oração, então essa fé vai crescendo. Né? E como tem um termo muito bonito, né, que é colocado pelo padre Paulo Ricardo, que ele dizia que a fé ela vai crescendo aos poucos. Né? De fé em fé, nós vamos chegando à idade de Cristo. De fé em fé, nós vamos chegando à idade de Cristo. Então, à medida que nós vamos crescendo na fé, à medida que nós vamos meditando na palavra de Deus, então nós vamos tendo essa possibilidade de desprezar o mundo. De desprezar o mundo. Então, nós na condição de filhos de Deus, e filhos de Deus, como eu posso dizer, meus amados irmãos, filhos de Deus que realmente, né, aceitaram esse verbo encarnado, como nós vimos em João, no Evangelho de João, capítulo 1, nós lemos agora há pouco, né? Ele veio para o que é seu, mas os seus não aceitaram. Mas a todos aqueles que aceitaram, né, Deus deu o poder de ser chamado de filho dele, de filhos de Deus. Olha aí, o poder, né? O poder de ser chamado de filho de Deus, o poder de ser filho de Deus. Né? Como dizia, né, eu citei alguns dias atrás, São João da Cruz, ele dizia que o homem que está unido a Deus, né, o demônio tem tanto medo dele como ao próprio Deus. Imagina aí, meus amados irmãos. Realmente é um poder ser filho de Deus. Realmente é um poder que Deus nos dá. Essa possibilidade de nós sermos convictamente filhos dele. Pronto, só encerrando aqui, meus amados irmãos, né?
que eu quero agradecer a Deus, agradecer à Virgem Maria, agradecer a cada um de vocês pela paciência, pelo amor e por essa busca, né, que nós estamos fazendo juntos de crescermos nessa fé. Nós que dependemos, sim, muito um dos outros para chegarmos à cidade de Cristo. E nós estamos aqui para isso, né, a serviço de vocês, a serviço de Deus, para um dia nós estarmos, né, mais unidos a Ele. Cada dia mais unidos a Ele, mas um dia, lá no céu, nós estamos muito mais unidos a Ele. E finalizando, né, daqui a pouco o Alisson vai falar também, né, que ele, pelas contas dele, né, o último dia, né, de preparação, através das orações que nós vamos colocar à disposição de vocês, o livro de exercícios espirituais, né, pelas contas do irmão Alisson, né, vai concluir no dia 31 de dezembro, né? Olha aí, né? Vai ser uma virada de ano fantástica, né? Uma virada de ano na qual nós iremos, né, entrar nesse novo ano 2021, né, já nas mãos da Virgem Maria, consagrados plenamente a Jesus pelas mãos da Santíssima Virgem Maria. Então, a lição para esta semana, né, que se inicia, é a leitura, meditação do oitavo capítulo, e aí eu vou combinar com o irmão, né, com os irmãos, para que no próximo domingo, né, às 3 horas da tarde, nós venhamos aqui, né, nesse mesmo horário, para falarmos dos exercícios espirituais, né? E aí quem tiver as dúvidas forem surgindo, né, nós vamos estar à disposição, né? Coloquem as dúvidas aqui na descrição do canal do Runa Observador, do YouTube. Esse vídeo vai estar à disposição logo mais, né, irmão? Amanhã, ou depois, no máximo. Hoje ainda, né? Pronto. Então, quem não é inscrito no canal, divulguem, por favor, meus amados irmãos. O canal do Runa Observador é uma bênção, né? Conheçam, se inscrevam, divulguem. E por último, eu queria deixar para vocês também, né, que amanhã vai ser a parte complementar desse capítulo que iniciamos, que é o capítulo 8. Então amanhã eu não poderei vir, mas a parte 2, né, o artigo 2, será debatido, né, será comentado pelos irmãos Rony e Alisson. Então fala aí, meu irmão Alisson, né, sobre essa conversa que você fez, que no dia 31 nós estaremos encerrando essa preparação. Só para finalizar, né? Como diz a palavra do Senhor, né? Ele diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Que ele vai falar, né? Que quanto mais a gente conhecer a Cristo, quanto mais conhecermos sobre a sua palavra, quanto mais alimentarmos nosso espírito, nossa alma, quanto mais mergulharmos ainda mais, é como aquela pessoa que vai no mar. Se ele só coloca as águas, se ele coloca só os pés na água, ele vai ficar só no superficial. Se ele for ainda mergulhar onde a água bate na sua barriga, ainda vai continuar no superficial. Mas se aquela pessoa for decidida, eu vou mergulhar com tudo, e for para as maiores profundezas, aí sim essa pessoa vai poder conhecer a fundo quem é Deus, vai conhecer a fundo quem é a si mesmo, quem sou eu, onde são os meus pontos fortes, onde são os meus pontos fracos. Por isso a importância do exame de consciência, a importância de nos conhecermos, para que nos conhecendo, sabendo quais são os nossos pontos bons e os nossos pontos maus, a gente consiga, na graça de Deus, né, combater o inimigo, né? E como dizem na primeira carta de São João, né, que ele vai falar, não me lembro exatamente o capítulo, mas ele diz, né, que não ameis o mundo e nem as coisas do mundo, pois as coisas do mundo, elas são passageiras, né? E quem ama o mundo não está nele o amor do Pai, né? E que precisa a gente pedir essa graça, né? O Espírito Santo, pedir essa graça à Virgem Maria, de termos a cada dia essa graça de renunciar às coisas do mundo, renunciar aquilo que não me leva para Deus, porque existem muitas coisas que estão no mundo que nos apontam, que nos levam para Deus, mas porém precisa a gente discernir aquilo que está no mundo, que me leva para Deus, e aquilo que não me leva e me tira de Deus. Sobre os exercícios, né? Ao todo são 33 dias, mas o São Luís ele também deixa bem claro que também se pode fazer durante 6 dias, né? No caso, primeira, segunda e terceira semana, que são 7 dias. Ele deixa assim, à vontade, né? Se você quiser fazer durante 6 dias ou 7 dias, né? E
antes disso, né, antes das 3 primeiras semanas, temos os 12 dias preliminares, né? Resumindo aqui, né? Nos 12 dias preliminares, nós iremos, no próximo final de semana, se Deus quiser, iremos explicar mais detalhadamente. Nesses 12 dias preliminares, o que são esses 12 dias preliminares? São esses dias que nos despojaremos de todas as coisas mundanas, de tudo aquilo de todo o egocentrismo que existe em nós, né? E despojá-los para que nós possamos ainda adentrar ainda mais em nós mesmos, né? Nessa primeira semana, né? Sobre o exame de consciência, sobre o conhecimento de si, para que depois, na segunda semana, a gente mergulhe ainda mais no Santo Terço e nas orações marianas e chegamos finalmente à terceira semana, que é essa semana de conhecermos ainda mais nosso Senhor Jesus Cristo e, por fim, nos confessarmos, nos comungar o corpo e o sangue de Cristo e fazemos também, para quem ainda não conhece, né? Depois eu apresento, né? No final iremos fazer uma carta, né? Que no final do livro do tratado ele vai ensinar bem direitinho como é essa carta, né? Essa carta ela pode ser digitalizada ou pode ser escrita na mão, preferencialmente que seja escrita na mão. E no final iremos assinar, né? Iremos ler, né? Essa carta, né? Fazendo um compromisso, né? Dos votos, né? Da total consagração. Então, que peçamos a Deus essa semana a graça à Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo, que possa nos inspirar, nos acolher e que essa semana possamos ainda mais mergulharmos, né? Nas profundidades, nas riquezas dessa consagração a Maria. Salve Maria Imaculada a todos. Amém. Então, gente, que maravilha, né? Essa live de hoje, muito proveitosa, pelo menos para mim. Eu espero para você que está acompanhando aí pelo Facebook de Ronda Observador e também pelo Facebook de Frei Cícero Ferreira, né? Você que vai estar vendo daqui a pouco também no canal de Ronda Observador, como o nosso irmão César colocou aí, né? Você que está aí nos acompanhando pelo Facebook, se você ainda não conhece o canal, se você ainda não é inscrito, vá lá, por favor, certo? Nos ajude para que as lives sejam feitas ao vivo. Certo? Nós temos muita coisa, temos muitos projetos aqui para frente, que se nós usarmos dessa plataforma que é o YouTube, nós conseguiremos alcançar bastante gente. E aí, peço com você também, nós temos uma parceria ali com outros irmãos que têm outros canais, eles vão pedindo para que as pessoas inscritas no canal deles se inscrevam no canal de Ronda Observador, e eu, por uma via de mão dupla, peço que vocês vão lá também se inscrevam no canal deles, que é o canal Pescaria Divertida. Você digita aí no YouTube, Pescaria Divertida, você encontra lá, cara, massa demais. Gente, é muito bom o conteúdo dos meninos lá. CC Vídeos, que é acontecimentos aqui fáceis da região, que o irmão coloca ali no canal, né? Tem Biologia e Saúde, se eu não me engano, que é do irmão Lucas, né? O professor Lucas aí, biólogo e fisioterapeuta, maravilhoso, gente. E os canais dos grupos de orações, das comunidades, você que é daqui de Juazeiro do Norte, conhece muito bem, Comunidade de Javeré, Comunidade Católica Nauim, Sal da Terra, Senhora e Rainha, enfim, Shalom, só que tem é canal aí de evangelização, né? Temos o canal também de Frei Cícero em oração, orando pelas famílias. Não esqueça, esse estúdio aqui que é cedido para que a gente possa estar fazendo essa live aqui, é onde eles realizam também esse encontro deles diariamente, todos os dias, 5:30 da tarde, orando. Fica conosco, Senhor. Você pode acompanhar pelo Facebook, Frei Cícero Ferreira, e também se inscrevendo no canal Frei Cícero Orando pelas Famílias no YouTube, certo? Vamos ajudar a evangelização acontecer, gente. Então não esqueça disso aí. E amanhã, 3 da tarde, nós estaremos aqui, eu e o irmão Alisson, para nós finalizarmos o 8º capítulo, tá bom? E do próximo final de semana, nós vamos ter o encontro nosso aqui apenas no domingo, certo? E lembrando você que o dia da consagração, veja bem, gente, dia 1º, dia da Santa Mãe de Deus, eita que maravilha, gente, vai ser bom demais. Nós já vamos atravessar o ano, né, agarrado ali no manto da Virgem Maria. Se ela estender a mão, a gente pega, né? Se não, a gente agarra no manto ali e pronto, tá certo? Então vai ser maravilhoso. Então, ó, no céu, com minha mãe estarei. No céu, com minha mãe estarei. Como é? Eu sou todo dela e o inferno se arrepia. Ai meu Deus, como é você de Maria. Ai meu Deus, como é você de Maria. E eu sou todo dela e o inferno se arrepia.
Ai meu Deus, como é bom ser de Maria! Ai meu Deus, como é bom ser de Maria! Salve Maria Imaculada! Amém, glórias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.